Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando 10 segredos sobre o paralítico da Porta Formosa. Esta história maravilhosa está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E é uma das mensagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Porém, muitas pessoas em todo o Brasil têm dificuldades de formalizar um sermão baseado nesse texto. Segundo eles, é porque não existem detalhes para formalizar uma mensagem. Portanto, pessoal, este vídeo é de suma importância, porque através desse vídeo você vai conseguir detalhes importantíssimos para você transmitir para a igreja. É bom lembrar também que um sermão é dividido em 3 partes: começo, meio e fim. Tá bom, pessoal? E quando você formaliza um sermão com bastante detalhes importantíssimos, o seu ministério começa a crescer, porque várias pessoas vão te chamar para você apresentar o teu sermão, ou a tua mensagem, ou talvez a tua palestra. Isto é muito importante, porque algumas pessoas têm deixado a desejar em questão do conhecimento. Eles querem crescer, mas não transmite o conhecimento da palavra de Deus. E quando ele não consegue transmitir o conhecimento, o ministério dele começa a regredir. Isto é muito importante. Se você realmente quer crescer na graça e no conhecimento, você deve passar detalhes novos. Você tem que buscar coisas novas para passar para a igreja, tá bom? Porque muitas pessoas têm pregado aquela mensagem repetitiva e o ministério de muitas pessoas está regredindo automaticamente. E você que tem o chamado precisa crescer. Foi pensando nisto que eu elaborei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Pessoal, este livro é maravilhoso, porque contém 700 páginas e contém também mais de 1.200 detalhes importantíssimos que a maioria das pessoas ainda não ouviram falar. Se você realmente quer crescer no conhecimento, adquira este livro. Tá bom, pessoal? Na descrição desse vídeo eu deixo um link onde você poderá saber mais sobre este livro. Também aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você pode estar ligando para adquirir este material importantíssimo, tá bom? Detalhes derivados do hebraico, do aramaico, do latim, do grego, tá? Baseado na cultura, no ponto linguístico, idiomático e também na questão geográfica. Pessoal, é um dos melhores livros do Brasil em nível de conhecimento, tá bom? Então não perca tempo e adquira imediatamente para que o teu ministério possa crescer quando realmente você aplicar coisas novas para a igreja, detalhes importantíssimos, não aquela mensagem repetitiva, coisas novas, tá bom? Para que a igreja também possa crescer em relação ao conhecimento. Agora vamos falar sobre o paralítico da Porta Formosa. Essa história está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E é muito importante. E você, por exemplo, quando for pregar a mensagem, o sermão ou uma palestra,
você vai começar com a introdução, começo, meio e fim. Nunca esqueça disso, tá bom? E na introdução, você precisa colocar detalhes importantíssimos dentro da mensagem para que o povo se apegue à tua palavra, tá bom? Para que o povo continue ouvindo o teu sermão. E para isto é necessário você começar o teu sermão dentro da introdução falando um pouco do personagem e um pouco também da questão geográfica, do escritor. Isso é muito importante. E as pessoas vão entender que você é um estudioso, né? E que você tem bases bíblicas para um grande sermão, tá bom? Em uma grande igreja, para a finalização de um grande congresso e etc, etc. Então você vai começar o teu sermão falando sobre Lucas, porque foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E a história vai dizer que, certa feita, o apóstolo Paulo estava pregando na Ásia. E o sermão do apóstolo Paulo passou da meia-noite. E a Bíblia Sagrada diz que um jovem, por nome Eutico, caiu do prédio e quebrou o pescoço. E Lucas, que estava ali naquele momento e ainda não era convertido ao cristianismo, constatou que Eutico tinha quebrado o pescoço. E todos nós sabemos que Lucas era formado na medicina. Então, realmente, Lucas tinha certeza que Eutico morreu, quebrou o pescoço. E o apóstolo Paulo desceu do prédio, fez uma oração e Eutico ressuscitou. Essa história de Eutico está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Tá bom, pessoal? E naquele momento, quando Lucas viu o milagre que Paulo fez no nome de Jesus, Lucas imediatamente se converteu ao cristianismo. Tá? Então você vai passar esses detalhes para chamar a atenção, a importância, né, dessa cura do paralítico da Porta Formosa, porque Lucas era médico. Então Lucas, ele colocou detalhes no livro de Atos dos Apóstolos de grandes proporções. Ou seja, não é qualquer milagre que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, esta história do paralítico da Porta Formosa, Lucas colocou em Atos, tá bom? Porque este paralítico nasceu paralítico. Então, para a medicina, era impossível acontecer um milagre de tamanho proporção. Por isso que Lucas colocou esse detalhe. Ele, como médico, entendia sobre isso. Então, você vai abrir o teu sermão falando, né, na introdução sobre este livro, sobre a conversão, né, de Lucas em relação ao apóstolo Paulo e Eutico, né, que estava envolvido aí neste assunto todo. A partir deste momento, você vai explicar que este livro foi escrito no ano 65 aproximadamente da nossa era, tá? Para que as pessoas tenham noção de que este acontecimento não aconteceu no Antigo Testamento e sim no Novo Testamento. Um detalhe importante que também vai servir para chamar a atenção da igreja e também vai alavancar o teu ministério é a questão de que você vai trazer à tona o nome do personagem. Então, se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar o nome do paralítico. Por isso é necessário você estudar a história hebraica, aramaica e grega, tá? Para encontrar o nome do paralítico. Como seria muito difícil para você encontrar esse detalhe, eu já fiz a pesquisa e trouxe aqui para colocar nesse vídeo, tá bom? Você vai explicar para a igreja que o nome do paralítico era
Demétrio. Exatamente, pessoal. Demétrio. Isso é muito importante porque quase ninguém sabe o nome do paralítico. Quando você trazer o nome do paralítico e apresentar à igreja, todas as pessoas, inclusive os PhDs em teologia, vai entender que você é um estudioso da palavra de Deus. E aí está abrindo leque para que o teu ministério da pregação, tá, cresça. Isso é muito importante. É aquilo que eu falei no início. É necessário estudo aprofundado para que o teu ministério cresça. Tá bom, pessoal? Então, esses detalhes aqui, minuciosos, são de suma importância. Tanto para a igreja, lógico, a igreja precisa saber detalhes novos, também para o teu ministério. Recentemente, por exemplo, um jovem ligou para mim dizendo o seguinte: Pastor Matusalém, o meu ministério, depois que eu estou assistindo seus vídeos, tem alavancado. Deus está abrindo portas. E eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou: eu preguei em uma igreja, detalhes importantíssimos, e naquela igreja tinha pessoas de outras igrejas. E a partir do momento que eu finalizei o meu sermão, outros pastores já me agendaram para que eu possa pregar em suas igrejas. E eu parabenizei, lógico, porque todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Então pegue o papel e caneta e vamos continuar dentro dessa história aqui, porque são 10 detalhes, tá bom? Um outro detalhe que você deve passar para a igreja é o seguinte: por que aquele homem nasceu paralítico? E eu fui buscar na história. Pessoal, existem 3 hipóteses, tá, para que aquele homem nascesse aleijado, ou seja, paralítico. Tá? E eu busquei dentro da história, eu descobri que faltava parte dos ossos na perna dele. Então, pessoal, pela história, podemos observar que parte das pernas daquele homem era formada somente de nervos, e não tinha ossos. É por isso que eu falei que Lucas registrou essa história. Observe que Lucas fala sobre os nervos que foram se ligando, acompanhando os ossos em seu crescimento, e o milagre aconteceu ali automaticamente, tá bom? Em Atos capítulo 3. E o que podemos observar é o seguinte: a história judaica diz que provavelmente aquela mulher, quando estava gestante, foi agravada por um tipo de enfermidade. Por isso o rapaz nasceu, ou seja, a criança nasceu paralítica, por causa da enfermidade. A cultura judaica diz também que esta mulher era uma grande pecadora, tá? E ela estava gestante, e por isso as maldições relacionadas aos pecados foram transmitidas para a criança, e a criança nasceu paralítica. Esta é a segunda suposição hebraica. E a terceira suposição hebraica é que aquela mulher era uma mulher viciada em drogas. E esse tipo de droga daquele tempo alcançou o feto que estava em formação, e aquela criança nasceu paralítica. Esse detalhe aqui é muito importante, porque geralmente você prega um sermão e as pessoas querem saber por que a criança nasceu paralítica. Não é verdade? Se você observar na Bíblia Sagrada, poucas pessoas nasceram paralíticas. E esta criança, a Bíblia dá uma ênfase muito grande. Por que ela nasceu paralítica? Não é verdade? E você vai pegar esses 3 tópicos em relação às doenças, os pecados ou os vícios, contaminaram o feto que estava na barriga daquela mulher. Portanto, a criança nasceu paralítica. A igreja certamente vai fitar os olhos em você a partir do momento que você transmitir este detalhe, tá bom? É muito importante. Muito bem, pessoal, já sabemos o nome do rapaz, que era Demétrio,
já sabemos por que ele nasceu paralítico e agora vamos também saber, tá, de que tribo aquele homem pertencia, o paralítico. Eu fui buscar na história e descobri que ele pertencia à tribo de Levi. Exatamente, pessoal. Ele era um levita. Olha que interessante. E também pertencia à família dos sacerdotes. Isso significa que provavelmente ele morava na cidade de Anatote. Olha que importante você colocar em seu sermão que aquele homem, o paralítico, não morava em Jerusalém. Ele morava em Anatote, que ficava aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém. Isso é muito importante, pessoal. Você vai conseguir realmente chamar a atenção da igreja. E se alguém te perguntar como que você consegue provar esses detalhes biblicamente? Pessoal, o próprio texto vai dizer que aquele homem, o paralítico, ficava na Porta Formosa. Isso era um privilégio dos levitas, não é verdade? E outro detalhe, ele ficava próximo à Porta Formosa. E esta Porta Formosa dava acesso ao pátio das mulheres. Isso significa que a mãe dele era uma grande levita e que, segundo a história, a mãe dele também trabalhava no templo de Jerusalém. Isso significa que, enquanto a mãe dele estava trabalhando no templo, né, ele estava na Porta Formosa pedindo esmola. Isso é muito importante e certamente, muitos vão entender que a história está correta. Tá bom, pessoal? Certamente, pessoal, as pessoas querem saber detalhes ainda mais profundos sobre esta questão do paralítico. Então você vai dizer que, segundo a história, este homem foi curado aproximadamente no ano 28 da nossa era. Isso aqui também é muito importante. No ano 28, tá bom? E se você quiser colocar detalhes mais profundos ainda, você vai dizer para a igreja que, segundo a história, este homem foi curado em uma festa de Pentecoste. Todos nós sabemos aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, que aconteceu em um dia de Pentecoste. Isto é muito importante, porque no segundo Pentecoste foi o momento em que aconteceu a cura deste homem. Isto é muito importante, que você aí está chegando à ideia de que a cura deste homem aconteceu um ano depois do derramamento do Espírito Santo. Olha que legal você colocar esses detalhes em uma mensagem para um grande congresso. Tudo isso aqui, pessoal, para você fazer a introdução, tá bom? A introdução do seu sermão. Porque existem tantos detalhes em Atos capítulo 3 sobre o paralítico que é necessário eu fazer 2 vídeos para que eu possa finalizar todos os detalhes que estão aqui aplicados nesse texto. Isso aí é para você ver a profundidade desses detalhes, tá bom? Alguém certamente vai perguntar: por que Jesus não curou este paralítico? Não é verdade? Jesus ficou aqui na terra 33 anos. O ministério terreno de Jesus foi de 3 anos e meio. E observe que Jesus não curou este paralítico da Porta Formosa. E as pessoas perguntam por quê? Pessoal, é porque o paralítico, ele ficava na Porta Formosa. E Jesus não entrava pela Porta Formosa. Jesus sempre passava pela Porta das Ovelhas. E havia ali um desencontro. Foi por isso que este homem não foi curado. Aqui dá até para aplicar que tem algumas pessoas que gostam de status, não é verdade? Gostam de ficar na Porta Formosa e acaba perdendo bênção, porque Jesus está passando lá na humildade, não é verdade? Lá na Porta das Ovelhas,
perto do tanque de Betesda. Dá para observarmos aqui que este homem da Porta Formosa, o paralítico, ele não gostava, né, da pobreza, entre aspas. Ele era um levita, mesmo sendo aleijado, ele gostava de ficar na Porta Formosa, no status da vida. Enquanto isto, ele perdia muitas bênçãos de Deus. Dá para demonstrar aqui também que quando você sai do ponto da humildade, as bênçãos não te acompanham de forma completa, tá bom? Então, se alguém perguntar por que Jesus não curou este homem, temos aqui duas respostas, não é verdade? A primeira é que este homem sempre gostava de ficar na Porta Formosa, não é verdade? E o segundo ponto aqui é que realmente Jesus queria exaltar a Pedro e a João. Ou seja, tem detalhes que não é Jesus que vai fazer. Tem detalhes que Jesus deixa para os obreiros fazer. Aqui, pessoal, já está passando da introdução para o corpo da mensagem, não é verdade? Mas é muito importante você falar que tem pessoas que gostam de status, por isto que perde bênção. É necessário você falar que as pessoas, geralmente, para receber bênção, têm que descer até a porta das ovelhas, porque tem pessoas que não querem ser ovelhas e perdem bênção. E outro detalhe, tem coisas na vida que não é para Jesus fazer diretamente. Ou seja, Jesus quer usar um vaso. Jesus quer usar Pedro e João. E aí você vai transmitir essa ideia para a igreja, né? Eu admiro muito, por exemplo, os judeus. Os judeus, eles não oram dizendo, Senhor, salva a minha família. Os judeus, eles oram, Senhor, me dá força para que eu possa evangelizar a minha família e eu possa ganhar a minha família para ti. Então observe que os brasileiros oram e, de certa forma, colocam a Deus como empregado, né? Faça isso, faça aquilo. Os judeus, por exemplo, têm uma reverência. Eles não pedem para Deus fazer. Eles pedem que Deus dê graça para que os humanos consigam fazer a obra. E isso é muito importante. Tem detalhes que não é para Jesus fazer. Tem detalhes que Jesus quer usar o vaso, Pedro e João. Ou seja, Jesus quer te usar para fazer a obra. Então, tem momentos que não adianta orar para Deus fazer alguma coisa em nossas vidas. Tem momento que é necessário que Moisés levanta o cajado e toque na água, para que o mar se abra. Não é verdade? É por isso que Deus perguntou, por que tu clamas a mim? Né? Ou seja, Moisés, é hora de você trabalhar, é hora de você exercitar a tua fé, é hora de você colocar em prática tudo aquilo que eu te ensinei. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer a bênção de Deus realmente, coloca a tua vida no altar e começa a trabalhar, em vez de colocar Deus, por exemplo, como empregado, tá bom? Vamos passar para mais um detalhe para terminarmos aqui este vídeo falando sobre a introdução aqui do paralítico da Porta Formosa de Atos, capítulo 3. Um outro detalhe muito importante para você colocar nesse sermão é que algumas pessoas dizem que todos os dias este homem era levado ao templo. Pessoal, o texto hebraico diz que todos os dias em que havia festas. Não eram todos os dias literalmente da semana ou do mês, ou todos os dias do ano, tá bom? Então você tem que entender a questão hebraica, porque tem algumas pessoas que pregam esse texto dizendo que o homem era colocado todos os dias, tá? E esquece que o hebraico ou o grego está trazendo todos os dias em que havia festas, tá bom? Isso é muito importante. E para terminarmos aqui, o texto vai dizer que naquele momento em que o milagre aconteceu, 5.000 almas se converteram. Tá bom, pessoal? 5.000 almas se converteram. Pessoal, tudo isto que eu passei nesse vídeo é para você formalizar a introdução do seu sermão, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo que eu estarei falando mais profundo sobre os detalhes que aconteceram em todo o episódio.
tá bom? Então não se esqueça de adquirir este livro, A Revelação Completa de Gênesis, que tem detalhes importantíssimos, que muitas pessoas nunca ouviram falar, e também de acessar um outro vídeo em que eu estarei falando mais sobre este paralítico. O outro vídeo é de suma importância, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.